Senta que lá vem a história. Fala galera, beleza? Você sabia que mulheres representam 58,9% dos jogadores de games no Brasil? É verdade galera, por isso nos da Denis Games fizemos uma pesquisa sobre mulheres representam mais da metade dos jogadores de games no Brasil. O que isso significa? Divulgada esta semana, uma pesquisa Game Brasil 2019 apresentou dados sobre tendências e hábitos do jogador de games brasileiro. Uma das informações mais surpreendentes revelada pelo estudo, uma parceria com a produtora de conteúdo Soulux, a Faculdade Esp e a agência Blend, é a de que 52,6% dos jogadores do país são mulheres, basicamente, mais da metade dos consumidores. Mas o que isso realmente significa? Roda a matéria que eu explico melhor. Para entender melhor sobre esse cenário em transição do Brasil, nos da Denis Games conversamos com Guilherme Camargo, cofundador da Soulux, para esclarecer alguns dos dados apresentados na pesquisa. Sobre a crescente fatia do público consumidor feminino, Camargo comenta: na verdade, há diversos fatores. O primeiro é a questão populacional no Brasil. As mulheres são a maioria. Outro fator é exatamente a parte da mobilidade dos smartphones, que é a plataforma predileta dos brasileiros e, principalmente, das mulheres. É uma plataforma móvel, na qual em qualquer lugar que você esteja, é possível suprir os momentos de mini tédio para fazer algum tipo de atividade de entretenimento. A questão da variedade de jogos para dispositivos móveis também é apontada por Camargo como um fator determinante para o resultado da pesquisa. Hoje os jogos casuais são grande maioria no mobile e cativaram as mulheres. A mulherada acabou sendo mordida por esse vício que os homens já foram cativados na década de 1980, completa. Naquela época, o videogame sempre ficava no quarto e existia uma pegada mais masculina, com jogos mais intensos, em que gráficos e a performance eram essenciais para o sucesso do jogo, continua Camargo. Os consoles se consolidam para os homens, enquanto as mulheres nem sempre buscam esse preciosismo na performance, elas querem mecânicas simples com visual bacana, que atraem para esse tipo de consumo. Seja ou não por influência da alta quantidade de mulheres, pais e filhos estão cada vez mais conectados no mundo dos jogos. Ainda segundo a pesquisa, 88% dos filhos das pessoas entrevistadas jogam games eletrônicos. Dentro desse número, também é grande a quantidade de pais e mães que se juntam aos seus rebentos para momentos de entretenimento eletrônico. A grande questão é como os jovens dos anos 1980 começaram a formar família, lembra Camargo. Hoje, quem tem entre 25 a 34 anos, possui casa e filhos. Essa geração que cresceu com o Atari, com o Master System, não necessariamente tinha uma relação positiva com os pais em relação à aceitação às horas em frente ao videogame. Essa geração começou a incluir o conceito de games na família, e agora o cenário está inverso. Já existe essa cultura dentro do DNA e fica mais fácil introduzir os games às crianças a partir dos 2 anos. Camargo afirma que o papel da mulher nessa situação é fundamental, além de ela ser gamer e trazer essa introdução da tecnologia para a criança, há a educação da nova geração, em que relação entre pais, filhos e jogos se tornou extremamente natural. Para ele, aquela tão tradicional rejeição dos pais em relação aos games que os filhos jogam estaria diminuindo. Hoje, isso é mais direcionado ao tipo de jogo que a criançada tem acesso, com quem eles jogam e a classificação indicativa dos títulos. Para um futuro próximo, Guilherme Camargo diz que a expectativa é de que o número de jogadoras suba até 55%, seguindo os próprios números e contexto do Brasil. A explicação para isso é aquela que todos nós já sabemos. Hoje em dia, videogames são para todo mundo. Os games estão institucionalizados no país, não existe mais segmento ou nicho, todo mundo joga, independente do modo, diz Camargo. A cultura de jogos começou a permear a sociedade como um todo.
Para a pesquisa, foram considerados jogadores que assistem a vídeos de games no YouTube. Com isso, foi constatado que o número de jogadores cresceu entre os brasileiros, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Além disso, a YouTube Insights revelou que a porcentagem de PC gamers diminuiu quando comparado ao ano passado. Interessante notar, no entanto, que apesar de as mulheres representarem 80% dos gamers sem smartphones, o público que acompanha vídeos no YouTube continua predominantemente masculino. Segundo dados do estudo, a cada 10 pessoas que assistem a conteúdos de games na plataforma, somente 2 são mulheres. A pesquisa revela, ainda, que 73% dos usuários que acompanham vídeos de games no YouTube têm entre 18 e 34 anos. Além disso, seus principais interesses são aprender a jogar um game, 64%, desestressar, 54%, acompanhar campeonatos, 48%, interagir e competir com outros jogadores, 47%, ver demonstrações de produtos, 40%, acompanhar notícias e lançamentos, 38%, e buscar críticas e avaliações, 28%. Consoles mais populares. O Xbox, da Microsoft, está presente na casa de 34% dos brasileiros que jogam videogame. Porém, para 28% dos entrevistados, o PlayStation 4 é o que oferece a melhor experiência aos jogadores. Esportes. Os jogos eletrônicos são tratados como modalidades esportivas há algum tempo. Existem equipes profissionais mantidas por patrocinadores e que disputam campeonatos mundiais. Apesar dos videogames terem um grande público no Brasil, os esportes ainda não são tão populares quanto poderiam ser. Pouco mais da metade, 54,1%, dos entrevistados disseram ter conhecimento sobre essa prática esportiva. Dentre aqueles que já ouviram falar, só 37% acompanham campeonatos e assistem às partidas. A pesquisa Game Brasil 2019 foi realizada de fevereiro a março e entrevistou 2.853 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal. O levantamento está na 5ª edição e foi realizado pelo Soux Group, Blind New. Os dados mostram que a maioria dos entrevistados nunca participou de um campeonato, 63%. Já 33,6% do público diz que já disputou competições entre amigos, e só 3,4% já participaram de eventos grandes, com organização oficial e premiação. Dos entrevistados que já disputaram um campeonato profissional, 18,6% dizem tê-lo feito por uma equipe profissional, contra 81,4% de equipes amadoras. 72,5% afirmam nunca ter ganhado nenhum dinheiro jogando games. A Game Brasil 2016 também perguntou sobre a audiência de eventos de esportes. 26% de todos os participantes da pesquisa dizem ter assistido a algum tipo de campeonato profissional, 71,2% pela internet, 34,5% presencialmente, no local da disputa. Gostou do vídeo? Então deixe seu joinha. Siga-me nas redes sociais. Visite e curta nossa fanpage no Facebook e fique atento a mais novidades. Valeu pessoal, até mais.